eu sou o professor Lucas Neto. Sejam bem-vindos a mais um programa Escola Bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 2, uma salvação grandiosa. A salvação é a maior e melhor dádiva de Deus para os homens. E é por isso que devemos ter uma atenção especial para este presente do Senhor, vivendo de forma diligente de acordo com os preceitos divinos, sempre em obediência, mantendo a condição de salvo em Jesus Cristo. Nesta lição estudaremos sobre a salvação, a pessoa de Jesus como nosso Rei, Salvador e Senhor. Destacaremos a nossa condição de sermos filhos de Deus e irmão de Jesus, finalizando o nosso estudo com a missão de Cristo em sua natureza humana e sua honra e glória de ser o nosso grande sacerdote. A salvação da humanidade. O autor da epístola aos Hebreus, do versículo 1 ao versículo 4 do capítulo 2, registra sobre a salvação, a saber: por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza a verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho, juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Neste texto que nós lemos, a palavra de Deus nos exorta a atentarmos para a salvação realizada em Cristo Jesus, de modo que, ao que temos ouvido sobre esta doutrina, não venhamos a nos desviar destes ensinamentos, considerando que a salvação é o maior benefício ou bênção que Deus concedeu ao homem. No versículo 1 do capítulo 2 diz: por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Ainda neste texto, diz que o povo da antiga aliança recebeu de Deus, através dos anjos, a mensagem verdadeira para ser uma nação sacerdotal que incondicionalmente demonstrasse o seu amor, adoração e obediência ao Senhor, sendo um povo santo, referencial para as demais nações. Entretanto, não obedeceram aos preceitos divinos contidos na lei anunciada, e por isso foram duramente punidos e castigados por causa da justiça de Deus, que também fora anunciada. No versículo 2 diz: se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo. Na carta aos Gálatas, capítulo de número 3, versículo 19, diz assim a palavra do Senhor. Carta aos Gálatas, capítulo 3, versículo 19. Qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa, e foi promulgada então por meio de anjos pela mão de um mediador. Portanto, aqui se fala da presença de Jesus. Também, neste versículos 1 ao 4 do capítulo 2 de Hebreus, enfatiza que a salvação da humanidade da condenação eterna, anunciada pelo Senhor, pelos profetas e pelos que a ouviram,
realizada pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, ela possui uma magnitude ampla de elevada expressividade. Inclusive usa o termo grande salvação e, ao mesmo tempo, nos exorta a atentarmos e sermos diligentes para que não venhamos a sofrer punições e castigo, tais quais os israelitas desobedientes, pois como esperaríamos da justiça de Deus? No versículo 3 da carta aos Hebreus capítulo 2 diz: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. E no versículo 4 fala que a doutrina da salvação e todos os preceitos divinos anunciados na palavra de Deus são verdadeiras, e a veracidade destes preceitos são testificadas por sinais, milagres, maravilhas e poder, especialmente quando o Espírito Santo, segundo a sua vontade, distribui dons espirituais aos homens para a edificação e aperfeiçoamento da igreja. No versículo 4 diz: dando Deus testemunho juntamente com eles por sinais, prodígios e vários milagres e por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Portanto, nestes 4 versículos da carta aos Hebreus capítulo 2, versículos 1 ao 4, fala sobre o perigo da negligência diante de tão grande salvação. Jesus, o Rei, Salvador e Senhor da humanidade. O autor da Epístola aos Hebreus, do versículo 5 ao 10 do capítulo 2, registra a pessoa de Jesus como Salvador, sacerdote, Rei e Senhor da humanidade. A saber, Hebreus 2, 5 ao 10 diz: pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Antes alguém em certo lugar deu pleno testemunho, dizendo: que é o homem que dele te lembres, ou filho do homem que o visites? Fizeste-os por um pouco menor que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Ora, desde que ele sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Vemos, todavia, aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todo o homem. Porque convia que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Jesus, neste texto que nós lemos, é apresentado como a pessoa que irá governar o mundo celestial vindouro, ou vindouro, melhor dizendo, num reino eterno, não sendo esta prerrogativa dos anjos, que diante de Jesus são os súditos que adoram o Senhor, são seres criados por Deus. Porém, utilizando o consagrado texto do Salmo de número 8, que se refere ao homem criado, o autor afirma categoricamente que Cristo se esvaziou de sua glória e majestade temporariamente, vindo a este mundo na forma humana e sem pecado e insignificante diante de sua posição divina para ser crucificado e morto, redimindo os pecados dos homens, mas que ao ressuscitar ao terceiro dia de sua morte elevou o homem para o estado de salvação e de plena comunhão com o Senhor, sendo Jesus digno de toda a honra
e de toda glória, pelos séculos dos séculos, eternamente. Somos filhos de Deus e irmãos em Cristo, no reino eterno. O autor da Epístola aos Hebreus, do versículo 11 ao 13 do capítulo 2, registra que somos filhos de Deus e irmãos de Cristo, a saber, pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhes chamar irmãos, dizendo: a meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação, e outra vez, eu porei nele a minha confiança. E ainda, eis aqui estou eu e os filhos de Deus, ou os filhos que Deus me deu. Neste contexto, ou nesta passagem, está em evidência a composição da família celestial que habitará no céu na pessoa de Deus, sendo Jesus, Deus, Filho, o primogênito Filho de Deus, glorificado, e nós cristãos, irmãos em Cristo e de Cristo, também filhos de Deus, glorificados, a composição magna desta família. Nesta passagem há uma alusão de Cristo como nosso Pai numa condição temporária, enquanto esteve aqui na terra cumprindo a sua missão na condição de homem e Deus, pois recebera de Deus Pai a prerrogativa de ser nosso Pai concomitantemente ao cumprimento de sua missão de salvação. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo de número 17, nós temos então aqui uma oração sacerdotal de Jesus, que afirma exatamente esta condição de ser o nosso irmão, e enquanto esteve na terra, também de ser a figura de nosso Pai. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica ao teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti, assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a terra, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, é Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer, e agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me deste no mundo. Eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam. E verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. É por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti, Pai Santo. Guarda-os em teu nome, ao passo que eu vou para junto de ti, Pai Santo, guardas em teu nome que me deste, para que eles sejam um assim como nós. Quando eu estava com eles, guardavas no teu nome que me deste e protegia-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra,
e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. O nosso grande sacerdote e a missão de Jesus em sua natureza humana. O autor da Epístola aos Hebreus, do versículo 14 ao 18 do capítulo 2, registra que o nosso grande sacerdote é Jesus e também registra a sua missão em sua natureza humana, a saber, visto, pois, que os filhos têm participado comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida, pois ele evidentemente não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Por isso mesmo, convia que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo, pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. O autor desta epístola aos Hebreus ratifica então neste texto a missão de Jesus como Salvador da humanidade, através de sua natureza humana e divina, quando foi crucificado na cruz do Calvário e, ressuscitando ao terceiro dia, destruiu o império da morte sob o domínio de Satanás, garantindo aos que creem a salvação e a vida eterna. Jesus é proclamado pelo autor como o nosso grande sacerdote e também aquele que nos fortalece na capacidade de resistir às tentações diabólicas, assim como ele resistiu triunfantemente. Colossenses capítulo de número 2, versículos 8 ao 15, diz assim a palavra do Senhor. Carta aos Colossenses, capítulo 2, versículos 8 ao 15. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo, da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando na cruz e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs aos desprezos, triunfando deles na cruz. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo de número 5, versículo 24 ao 29, diz assim a palavra do Senhor. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida.
Em verdade vos digo, que vem a hora e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo, e lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão, os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Na carta aos Efésios, capítulo 2, versículos 1 ao 9, diz assim a palavra do Senhor. Carta aos Efésios, capítulo 2, versículos 1 ao 9. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Concluindo a aula de hoje, Jesus, um Deus que se fez carne e habitou entre nós, através de seu sacrifício de morte na cruz do Calvário, nos transportou das trevas para a luz, nos colocando num estado mais elevado de comunhão com Deus, sendo Ele o nosso irmão primogênito, Rei, Sumo Sacerdote, Salvador e Senhor. Shalom Adonai. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo. A glória é de Deus. Até ao nosso próximo programa Escola Bíblica no seu lar, se Deus permitir.